Você já comprou algo por impulso e depois pensou: "Nossa, por que que eu fiz isso? Ah, nem precisava disso. Nossa, eu nem lembrava que tinha comprado isso"? Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, mas o que não sabemos, o que pouco se fala, é que comprar por impulso raramente é falta de disciplina. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que compramos por impulso, quais são esses mecanismos psicológicos que estão por trás dessas compras impulsivas, como identificar esses gatilhos no seu dia a dia e o que você pode fazer aí na prática para parar de comprar por impulso. E no final eu vou te dar uma atividade bem prática para você já começar a aplicar esses conhecimentos na sua vida, porque aqui a gente não fica só na teoria, não. Quando a gente entende o nosso comportamento financeiro, fica muito mais fácil transformar para melhor a nossa relação com o dinheiro. Então vamos lá. Eu sou Ana Patrícia Barros, auditora do Banco Central, há mais de 20 anos no mercado financeiro, especialista em psicologia, e minha missão aqui é o empoderamento feminino por meio da educação financeira. Vamos começar falando sobre o que é esse comprar por impulso? O que está por trás disso? Bom, comprar por impulso normalmente envolve uma decisão muito rápida, né, e emocional, sem um planejamento prévio. Essa compra por impulso ela pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa e trazer consequências ali bem ruins para o nosso orçamento. Normalmente comprar por impulso acontece em situações ali mais bem específicas, por exemplo, quando estamos cansadas, quando estamos ansiosas, quando queremos uma recompensa, quando estamos ali tomada por emoções, estamos tristes, às vezes felizes, né? Eu já vi relatos de pessoas que compravam porque estavam felizes, né? Eufóricas, não sabiam lidar com aquela emoção e o caminho aprendido ali para se regular emocionalmente era comprar. Normalmente sempre envolve uma emoção. Comprar por impulso é uma decisão emocional que naquele momento a gente arranja ali alguma justificativa ali, aparentemente racional, né? Como, eu tô precisando disso, né? Só se vive uma vez, eu não sei se vai ter dia de amanhã, mas que sempre tem essa emoção por trás. É sempre uma tentativa de regulação emocional, seja se eu estou me sentindo cansada, né? E não consigo tomar uma decisão mais clara, seja porque eu tô triste, quero uma recompensa, estou feliz, sempre tem essa questão emocional por trás da compra por impulso. Às vezes, somado a isso, pode ter ainda os gatilhos de marketing, né, que influenciam inclusive o que a gente acha que quer, às vezes a gente não quer, mas fazem a gente acreditar que quer alguma coisa. Principalmente hoje, na era das redes sociais, de influenciadores, né? As marcas sabem disso, investem nessa influência do querer também, não só da decisão. E aqui eu quero reforçar que o problema em si não é você comprar, não é aquela compra por impulso, não é você querer ir comprar. O problema é quando isso começa a afetar a sua vida financeira, a sua segurança financeira. Aí sim, o alerta precisa ser ligado. E por que mulheres compram por impulso especificamente? O ser humano, comprar por impulso envolve uma série de tendências de comportamento, né? De padrões de forma de reagir, que foram se desenvolvendo ao longo da evolução humana e que independem se você é homem ou mulher. Quando falamos de mulheres, existem algumas questões específicas que influenciam nessa compra e que precisamos considerar. Por exemplo, a sobrecarga mental e emocional das mulheres. Mulheres hoje se sabe, através de inúmeras pesquisas, que mulheres dedicam muito mais tempo ao trabalho doméstico do que os homens. Quando os dois, exercem um trabalho fora de casa remunerado, as mulheres dedicam mais tempo a atividades domésticas do que homens. Isso, inevitavelmente, traz a ela essa sobrecarga. E um cérebro cansado, ele não consegue tomar boas decisões financeiras, porque tomar boas decisões financeiras, resistir àquele impulso de comprar, aquele prazer que comprar gera numa vida tão corrida, tão sobrecarregada, é difícil, especialmente quando a gente está cansada. Então essa sobrecarga influencia nas compras, nesse impulso de comprar feminino. A falta de tempo ali para si mesma, então essa sobrecarga, a mulher não está sempre responsável por tudo, cuidando de tudo, né? Tudo tem que estar perfeito, né? Essa cobrança da mulher ter esse dever de cuidar do outro, de ter que cuidar tudo com muito zelo. Então a gente acaba tendo essa sensação de que eu preciso aliviar, eu preciso extravasar. E às vezes a compra é esse caminho aprendido de extravasar, de se regular emocionalmente, de ter um prazer que na vida cotidiana não se tem. A gente também oscila na culpa eterna entre eu gasto ou eu me privo, né? Então assim, a gente vai se privando e vai sofrendo e aí se priva tanto e entra naquele efeito rebote que é comum nas dietas restritivas e aí gasta e depois se culpa de novo e se priva de novo e entra nesse ciclo que nunca tem fim, um ciclo negativo, né? De culpa, privação, gasto, culpa, privação, gasto. Agora eu quero te apresentar os 5 gatilhos mais comuns que interferem aí nas compras por impulso, mas antes de continuar, se está fazendo sentido para você até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, nós temos vídeos novos toda semana aqui sobre dinheiro, nessa perspectiva que engloba comportamento, da psicologia, crenças, emoções e o feminino. O primeiro gatilho é a compra emocional. A gente compra por impulso para atender a alguma necessidade emocional que não foi ali atendida devidamente. Então eu tô cansada, não descansei, compro para me regular ali, para eu me sentir melhor, para eu ter um prazer que o descanso deveria me trazer, mas que não traz. A compra por impulso também pode funcionar como uma distração, né, do dia de corrido, de tantas responsabilidades, de tanta sobrecarga. Eu posso comprar para me distrair, né, ficar ali rolando o celular, botando compras coisas no carrinho. É uma distração. E isso acaba, né, fazendo e a gente em algum momento não vai resistir e vai comprar ali no impulso. Número 2, cansaço mental.
Quando a gente está muito cansado, o cérebro vai sempre procurar tomar decisões mais rápidas e decisões que vão por um caminho que a gente já conhece. Então, se eu já aprendi a me regular emocionalmente comprando, o cérebro vai sempre buscar essa forma de regulação emocional comprando. O que eu preciso fazer é ir ensinando, e no começo é mais difícil, o meu cérebro, o meu inconsciente, porque isso acontece de uma forma inconsciente, a buscar se regular, a buscar esse prazer em atividades que não envolvam gastar dinheiro. E ter uma lista dessas atividades, que pode ser coisas simples, como ler um livro, passear num jardim, um parque, tomar um chá, desenhar, colorir, essas atividades para trazer essa regulação, que não envolve o gastar dinheiro. 3, a falsa ideia do merecimento. Então, a mulher, ela tem essa expectativa sobre essa mulher de que ela tem um dever de cuidado. É esperado socialmente que mulheres cuidem dos outros, né? Então tem essa ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe, né? Tem naturalmente esse instinto de maternidade. A gente sabe que isso não é verdade. Mas se utiliza desse argumento para sobrecarregar a mulher com a gestão mental e física de uma casa, por exemplo. Então, quando a gente fala em filhos, isso aparece mais, né? É a mãe que vai lembrar do aniversário na escola do coleguinha, da reunião de pais. Dificilmente é o pai que toma a frente nessas tarefas. Claro que existe, mas a maioria é a mulher. Então é uma sobrecarga muito grande que não só a física, como eu falei de trabalho doméstico, que mulheres dedicam mais horas no trabalho físico, mas mental também, de lembrar de todos os compromissos, de lembrar de todas essas responsabilidades. Então é muito comum que, de uma forma inconsciente, as mulheres elas interpretem isso, poxa, eu já preciso equilibrar essa balança. E aí vem aquele argumento de eu mereço, né? Tô comprando porque eu mereço, eu trabalho para isso. E na verdade só tá escondendo um problema que não é só nosso, não é só dela, mas é estrutural e que precisa ser encarado corretamente para mudar, para trazer essa divisão correta de responsabilidades, não só internamente no microcosmo familiar, mas externamente, socialmente também. 4, a falta de direcionamento financeiro. Quando eu não tenho ali um objetivo financeiro claro, eu falo que uma motivação, um objetivo que envolva uma motivação emocional, dificilmente eu vou resistir a essas compras impulsivas. Então eu preciso ter metas ali de vida, por exemplo, comprar uma casa, fazer uma viagem ou trocar de carro. Eu tenho que ter essas metas muito claras e aí ajuda você ter um painel visual, seja no celular, seja físico mesmo, e tenha cálculos ali, né? Tem um passo a passo de como você vai atingir aquilo. Por quê? Porque quando você tem isso, fica mais fácil você abrir mão de uma coisa. Então se eu quero muito, vou dar um exemplo mais simples, tá? Não vou nem dar esse exemplo grande de casa, de carro, não. De uma roupa. Você quer, vamos usar uma bolsa, né? Tem aquelas bolsas importadas que são super caras. Isso está relacionado com algum valor seu, tá? A gente não julga aqui, cada pessoa tem tem valores pessoais e a gente precisa compreender esses valores para poder respeitar. Então você quer comprar uma bolsa que é importada e é, sei lá, 20 mil reais. E aí você precisa poupar para essa bolsa. E aí você tá passando ali na loja de departamento e viu uma bolsa que é linda, e aí você quer. Quando você tem clareza de que, olha, eu quero aquela bolsa de 20 mil, tô chutando aqui, tá? Então eu vou poupar, né, vou tantos reais por mês, em tanto tempo eu terei essa bolsa. Quando eu tenho essa clareza, quando eu passar pela loja de departamento e olhar uma outra bolsa, eu vou pensar, não, eu tô poupando para aquela outra. Fica mais fácil você resistir à compra por impulso, quando você tem essa clareza, essa direção financeira. 5, o ambiente de consumo, que eu também falei lá no começo, os famosos gatilhos de marketing. Hoje a gente vive cercado, a gente vive numa sociedade que é consumista, que estimula esse consumo desde cedo, que estimula o ter para poder ser alguma coisa. E com as redes sociais isso ganhou uma proporção muito maior. Publicidades, né, camufladas, promoções, tem os e-mails, tem as redes sociais, né, as influenciadoras mostrando que usam o produto. E aí você acaba querendo aquilo, né, para se sentir pertencente, para se sentir alguém que, na sua visão, é alguém melhor do que você, e tudo isso acaba gerando na gente desejos que às vezes a gente nem tem, né? Que às vezes aquilo não é nem importante, mas pela mensagem repetida, né, sempre dizendo aquilo, tal do compre batom, a gente vai e compra. Principalmente quando estamos mais fragilizadas, num estado de cansaço, num estado de sobrecarga, né, num estado de desregulação emocional. Tudo é desenhado para que a gente tome essa decisão ali rápida, impulsiva e muitas vezes que se arrepende depois. Aqui o que eu quero te dizer com isso tudo é que comprar por impulso não é uma questão de força de vontade ou de disciplina, assim, estritamente. Claro que isso interfere, mas não é só isso, na maioria das vezes não é esse o peso mais importante. O que interfere mesmo são exatamente esse aspecto comportamental e emocional da relação com o dinheiro. E existe todo um ambiente que estimula isso, a gente precisa aprender a se proteger, tá? E como é que eu paro de comprar por impulso? Então a gente precisa atuar em alguns níveis. A primeira coisa é entender como é a sua relação com o dinheiro, especificamente a sua relação emocional com o dinheiro. Então começa a observar, quando você compra ali por impulso, o que estava acontecendo ao redor? É quando você costuma comprar por impulso? É quando você está cansada? É quando você está triste? É quando você está ansiosa? Por que você compra por impulso? É para se recompensar? É para se regular? Começa a observar isso, a tirar do inconsciente, trazer para o seu consciente. Se a gente não sabe que está doente, a gente não vai tomar um remédio, né? Então, se a gente não toma consciência do que está acontecendo ali, das nossas dinâmicas mentais, né, emocionais, não vamos conseguir mudar.
Aí o segundo passo seria criar uma proteção emocional para essas situações. Seriam como pequenas barreiras ali entre o seu impulso e a compra, para te fazer sair desse automático de vou me regular, vou no emocional, decisão rápida, e freio e reflito e tem uma pausa para voltar ali para o eixo. Então, por exemplo, você pode esperar 24 horas antes de concluir a compra lá no carrinho, você pode fazer uma lista de prazeres que não envolvem gastar dinheiro, deixar acessível para quando vier aquela vontade de comprar, você recorrer a ela. Você pode evitar olhar sites e ir para a loja se estiver muito cansada. Então tem algumas estratégias que você consegue aí se blindar. E o terceiro ponto é dar um direcionamento para o seu dinheiro, aquela história de ter um objetivo, mas ter um objetivo claro e específico, com um passo a passo claro para sua mente, para você ter essa sensação de que aquele objetivo é alcançável. Se você só quer o objetivo, a bolsa de 20 mil, mas não tem um passo a passo, não tem uma estratégia para alcançar, o seu cérebro vai entender que aquilo não vai acontecer mesmo, que é melhor garantir o presente, a bolsinha ali da loja de departamento, do que aquele futuro que eu não sei nem se vai acontecer. Se você tem um passo a passo, um programa de poupar todos os meses, de data tal eu vou ter isso, tá sempre olhando ali a foto da bolsa para se lembrar que é aquilo, fica mais, o seu cérebro começa a entender que aquilo é alcançável, tira ali, sai daquele modo ali de resposta automática e consegue resistir com mais facilidade. É um reforço ali para aquela barreira que a gente colocou no passo 2. E antes de te passar uma atividade bem prática para você já aplicar o conteúdo desse vídeo na sua vida hoje, eu preciso te falar do Caldeirão Financeiro. É o meu curso de blindagem financeira para mulheres. Lá eu trago 10 técnicas práticas, estratégicas para você conseguir controlar esse impulso de comprar, e não só técnicas financeiras. Lá também eu trago, como sempre, como toda a minha metodologia, baseada em 3 pilares: feminino, mentalidade, de dinheiro. Nesse curso você descobre quais são os 10 principais sabotadores específicos de nós mulheres, os 10 principais bloqueios comportamentais, né, comportamentos específicos em relação ao dinheiro que atrapalham, que fazem a gente gastar mais do que deveria, e 10 estratégias práticas para você conseguir poupar com mais facilidade com esse curso de proteção financeira para mulheres. Esse curso ainda vem de bônus uma assistente de inteligência artificial para te auxiliar a aplicar, no seu caso específico, o conteúdo do curso no seu dia a dia. Então, sempre que acontecer algum imprevisto, alguma dificuldade, sempre que você comprar por impulso, você pode recorrer a essa assistente treinada com a minha metodologia, como se eu estivesse aí com você, para ela te orientar na situação específica a partir da minha metodologia. O link com todos os detalhes vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu te espero lá. E vamos lá para a nossa atividade. Eu vou te fazer aqui 3 perguntas, eu quero que você anote, tá? Seja no seu celular, seja no caderninho, pra gente trazer isso da mente pro concreto. Primeira coisa, lembra aí qual foi a última vez que você comprou por impulso. Anotou? Agora tenta lembrar o que você estava sentindo quando você fez essa compra. Anotou? Agora vamos para algo mais profundo. O que você realmente precisava naquele dia? Será realmente aquela compra? Ou era alguma outra necessidade que você não conseguiu atender e que acabou recorrendo às compras para suprir essa insatisfação? Muitas vezes essa resposta vai te mostrar que a compra ela era apenas uma tentativa de atender uma necessidade emocional. Esse é o primeiro passo para a gente realmente tomar consciência das nossas decisões financeiras e conseguir conter esse impulso de comprar. Me conta aqui nos comentários qual foi a última compra por impulso que você fez, e aproveita para deixar aqui também qual necessidade você estava tentando suprir com ela. E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que você assista um desses vídeos que vão aparecer na sua tela. Um beijo e até a próxima semana.